Vou colocar um louvor para a gente, enquanto a gente aguarda, a gente já ir louvando, adorando a Deus. A gente já ir preparando o nosso espírito para receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus enquanto a gente aguarda, enquanto a gente espera. Quero sempre estar diante de ti. Bom dia, Patrícia, irmã Denise. Pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Bom dia, Darcilene, bom dia. Professora Denise, querida. As cadeias quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma palavra que Deus mandar vai fazer a nossa vida mudar. Nas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. O áudio tá bom? Ele quer derramar sobre a sua vida a unção dele nessa hora. Abra o seu coração e declare: além do véu, Senhor, eu quero estar. Além do véu. Nós estamos com 4 irmãs, 5 agora. Na hora que eu puder começar a palavra, irmã Denise, senhora, só falar que eu começo. Traz sim, Senhor. Faz transbordar, Senhor, o nosso coração, Pai. Desperta as nossas irmãs, Pai, que ainda estão dormindo. Desperta as nossas irmãs, Pai, que ainda estão nas suas tarefas, Pai. Derrama sobre elas uma unção de Maria, Pai. Que elas agora deixem um pouco de ser Marta. Em nome de Jesus, Pai. As irmãs estão chegando. Vem trazendo, Pai, aquelas que o Senhor quer falar intimamente ao coração, Pai. Principalmente aquelas pessoas, Pai, que estão precisando da palavra que o Senhor traz hoje através da minha vida, Pai. Porque não sou eu, mas é o Senhor. É o Senhor quem quer falar. É o Senhor que tem algo a dizer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Uma só palavra que o Senhor mandar vai fazer, Senhor, a nossa vida mudar. Em meio às lutas, Pai, nós vamos triunfar. Porque é só em Ti confiar, Pai. Se o inimigo vier nos combater, não há nada que nos faça temer, Pai. Não importa o que nós vamos enfrentar, com a unção, Pai, imbatível nós somos. Manda, Pai, manda a palavra de mudança para a nossa vida, Pai. Manda a palavra que nos fará triunfar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Se o inimigo vier, Senhor, nos combater, Pai, nos dê um espírito ousado, Pai, de quem já tem habilidade de manejar, Pai, a Tua arma, Senhor, a Tua armadura, Senhor, a Tua espada, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus amado, vou começar agora, queridos, a nossa palavra. A nossa palavra de hoje, o nosso tema é o Vale da Sombra da Morte e a Voz de Jesus. Foi o tema que o Senhor colocou no meu coração, porque nós temos vivido tempos onde parece que estamos vivendo no Vale da Sombra da Morte. A palavra está lá em Salmos 23, 4 e diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Assinalem aí para mim, por gentileza, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo entender bem o que a gente está falando, por gentileza. Já estamos agora com 17 irmãs. Então, ok. Então eu vou prosseguir. Outro dia eu estava numa reunião do meu ministério e esse versículo, Salmo 23, 4, foi trazido para estudo. Na hora a gente conversou sobre ele, mas depois eu continuei refletindo sobre o que ele significava. Porque a gente está vivendo momentos onde a saúde, a economia, os tempos atuais, né, têm resultado em vida e em morte, de uma forma mais evidente do que de qualquer outro tempo em que uma pessoa que hoje está viva, por mais velha que seja, tenha experimentado, né? Além desses tempos de pandemia, de dificuldades financeiras, comércio fechado, muitas portas sendo fechadas, muita gente ficando desempregada, nós temos também as batalhas diárias, aquelas que já existiam antes desse evento, né, dessa pandemia, dessa mudança assustadora na economia. Nós já tínhamos os levantes, nós já tínhamos intrigas, nós já tínhamos aquelas coisas que fogem ao nosso controle, nós já tínhamos ameaças, e o inimigo já forjava armas contra nós, línguas já se levantavam contra nós, nós já tínhamos as consequências dos nossos próprios atos errados, né? Porque Paulo disse, e nós também podemos dizer o que Paulo disse, que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos, nós fazemos. Então, as consequências, elas também vêm. Enfim, e todas essas situações, elas nos remetem a essa experiência de estar no vale da sombra da morte. Quando tudo isso vem de uma vez, né, nós temos experimentado tempos onde não temos tido só uma situação. Alguém está doente na minha família. Não, além do alguém está doente, nós temos desemprego, nós temos filhos desviados, nós temos casamentos abalados. E isso tem nos trazido angústia, tem nos trazido dor. Isso tem nos colocado num vale escuro, não é? Numa situação, numa falta de expectativa, de esperança. Mas aí o Senhor nos coloca à vista esse salmo. Ele diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Então eu fui ver exatamente o que é sombra. Sombra é o espaço menos iluminado,
é onde a luz direta não incide. Também a gente pode entender que sombra é uma projeção de imagem, onde você não consegue distinguir forma, você não consegue distinguir detalhes de cor, se está sorrindo, se está de cara feia, se exatamente o que é. A gente não consegue detectar o que é. E a sombra, né? A sombra da morte é nós estarmos na eminência da morte, na eminência de algo muito ruim. Estarmos num lugar onde a luz de Jesus parece que não está incidindo, parece que não há uma luz ali, ou seja, é como aquele ditado, não vejo luz no fim do túnel, né? Então, é estar numa situação como essa. Outro dia eu ouvi um estudo com ratos de laboratório, e esse estudo, ele falava o seguinte, que alguns ratos de laboratório foram colocados numa situação de estresse, de algo ruim acontecendo, e em seguida eles levavam um choque. E outros ratos foram submetidos à seguinte experiência: eles simplesmente levavam um choque, não acontecia nada anteriormente, eles simplesmente levavam um choque. E a conclusão desse estudo foi o seguinte, que os ratos que vivenciavam uma experiência antes e depois levavam um choque, não sofriam nenhum tipo de consequência. Já os ratos que levavam diretamente o choque, sem que antes tivesse acontecido alguma coisa, mesmo que ruim, esses que levavam diretamente o choque desenvolveram problemas cardíacos. Ou seja, nós funcionamos mais ou menos assim. Quando nós estamos preparados para situações, quando nós conseguimos identificar antes o que está sendo armado, o que pode acontecer, o que está por vir, quando nós conseguimos discernir, né, o que o inimigo está preparando, o que está nos rondando, nos rodeando, nós conseguimos nos preparar, nós conseguimos nos alicerçar ali, nos segurar em Deus, e por mais que a situação seja ruim, nós estávamos preparados para aquilo. Agora, quando nós estamos distraídos, quando nós estamos desligados, quando nós estamos sem ouvir a voz, a direção de Deus, e aquela situação ruim chega, nós não temos como reagir. Nós não reagimos. Nós simplesmente nos abatemos, nós simplesmente sofremos, nós simplesmente temos um ataque de pânico, de medo, de nervoso, de insegurança. É isso que acontece quando nós não estamos preparados. Bem, mas nós devemos estar. Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele afirmou que ainda que a gente venha andar no vale da sombra da morte, Deus, ele está conosco. Ele fala, tu estás comigo. Mas aí eu pergunto, se Deus está conosco quando passamos no vale da sombra da morte, por que nós passamos? A primeira posição que devemos tomar quando estamos no vale da sombra da morte é saber se estamos nele, com Jesus ou sozinhos. Porque é essencial nós sabermos se Jesus está conosco na nossa caminhada, nas nossas decisões, no que estamos fazendo. Porque Deus, ele não nos impede de andar no vale da sombra da morte. Por isso que ele diz que ele está conosco. Então, o que isso me leva a pensar? Se estamos com ele, eu volto a perguntar, por que passamos? Passamos porque somos vasos na mão do oleiro. Passamos porque estamos em obra.
Passamos porque precisamos ser quebrados e refeitos. Passamos porque no mundo teremos aflições. Passamos porque temos um inimigo que quer nos roubar do nosso amado Pai. Em Jó 37:13 está escrito que Deus traz nuvens para castigar os homens, para regar a terra e para mostrar seu amor. Então, o que precisamos de fato entender é por qual processo nós estamos passando, o que depende intimamente do nosso comportamento, de quem somos, de como estamos com a nossa fé, porque Deus retribui ao homem conforme o que o homem faz e dá, o que a conduta do homem merece. Então, que seja fé em Deus que estejamos dando, fé em Deus, para que Ele retribua a nossa fé, estando conosco no vale da sombra da morte, enquanto nos constrói, nos edifica, nos ensina. Nós temos que aprender que quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, Ele dá e Ele tira o que Ele quiser, porque Ele é que tem um plano perfeito. Mas aí, isso me levou a uma outra reflexão. Se eu busco a Deus, se estou todos os dias me conectando de dia e de noite com meu Pai, por que temer se Ele está comigo? E a resposta está na pesquisa dos ratinhos. Como eu falei, se nós soubermos como pensar, esperar, fazer, não seremos surpreendidos. Por isso Deus nos deu uma armadura impossível de ser violada quando usada de acordo com os critérios dele. Essa armadura se baseia na palavra do Senhor, que tem que estar afiada na ponta da nossa língua, para a gente poder dizer, para a gente poder profetizar, para a gente poder falar, né? Nós precisamos aprender como pensar, como esperar, como fazer, para não sermos surpreendidos pelo inimigo. Nós temos que ser, entendeu? Encontrados, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Nós precisamos calar as vozes que estão à nossa volta. Em 1 Coríntios 14:10 diz o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Nós ouvimos muitas vozes, é muita voz. Deus nos faz uma promessa e nós procuramos profetas para confirmar a promessa de Deus. Deus nos faz uma promessa e nós vamos ao irmão aqui, ao irmão ali, para sondar se ele concorda com a promessa que Deus nos fez. Quando Deus quer nos confirmar uma promessa através de um profeta, de uma palavra, de um louvor, de um sonho, é Deus que nos traz a resposta. Não somos nós que temos que ir buscar. Então, em João 10:27, Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus. Que vozes nós temos ouvido? Temos que aprender a ouvir a voz de Jesus. Em João 6,45 está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm de mim. Meu Deus, nós temos que aprender a ouvir a voz. Deus nos ensina a viver o nosso dia a dia. Deus nos ensina a caminhar no dia a dia. Nós temos um professor que está conosco 24 horas por dia. Mas nós temos ouvido essa voz ou temos ouvido as vozes que nos desesperam, que roubam a nossa coragem, que roubam a nossa esperança, que nos aprisionam no medo da nossa limitação humana, porque a gente ouve a voz do Adriana não consegue, Adriana não pode, Adriana não vai se livrar disso, Adriana não consegue desfazer esse laço de passarinheiro, Adriana não consegue pagar, Adriana não consegue levantar, Adriana não consegue fazer.
São essas vozes, ou eu estou ouvindo a voz do Senhor? Vai, porque eu te mandei ir. Atravessa, porque eu te mandei atravessar. Eu é que te capacito. Eu é que te mandei ir. Eu é que te prometo. Sabe, eu tenho certeza que eu e todos os irmãos e irmãs que caminham com Jesus têm feito o que está lá em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas a questão é, após clamar, após ouvir, nós acreditamos? Por quanto tempo acreditamos? Reconhecemos a voz de Deus nas respostas ao ponto de mantermos firmes a fé da promessa que Ele nos fez? Ou quando Ele faz a promessa e aquelas vozes contrárias à nossa volta se levantam, porque é assim que acontece, e Deus permite que aconteça, quando essas vozes contrárias se levantam, mostrando todos os impedimentos para o cumprimento dessa promessa, qual é a voz que fala mais alto ao nosso ouvido? A voz da promessa que nós temos ou essas vozes contrárias? Que voz tem sido mais estrondosa nas nossas vidas? A voz do cuidado de Deus, da promessa de Deus, de que Ele caminha conosco no vale da sombra da morte? Ou a voz do medo, da impossibilidade, a voz do pânico? Qual voz tem falado mais conosco? Quando nós recebemos promessas tão maravilhosas, a gente sai de um culto renovado, a gente ouve uma live e sai renovado, a gente ouve um vídeo no YouTube e recebe aquilo, mas aí a doença chega, as dívidas se somam, a morte bate a porta, a notícia ruim chega, o desemprego chega. Aí, o que nós fazemos com aquilo tudo que a gente ouviu? Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, imediatamente Ele assume o controle. Lá em Jó 34:21 está escrito que Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada passo. Quando Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, Ele estava fazendo uma promessa séria, com o firme intuito de cumprir, ciente das nossas limitações, mas também esperando que nós fizéssemos a nossa parte. A nossa parte é buscar dia após dia, aumentar a nossa confiança, a nossa intimidade, a nossa coragem, a nossa fé. E não, dia após dia, nós começarmos a duvidar das escolhas em Jesus que estamos fazendo. Será que Ele vai? Será que dessa vez Ele me protege? O que será que está acontecendo, Deus? Quando em Isaías 30:21, Ele disse, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, sigam. Então, quando Deus, Ele nos dá uma promessa, quando Ele nos dá uma direção, nós temos aqui ouvido, aqui nessa palavra de hoje, nessa live de hoje, que Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só no vale da sombra da morte. Quando Ele diz, eu estou contigo, não é uma companhia silenciosa, que segue ao nosso lado de cabeça baixa, sem poder fazer nada por nós, sem poder nos ajudar. Isso é uma pessoa, é um ser humano que gosta muito de nós e não nos abandona no momento ruim, vai andando ali atrás de nós, sem poder fazer nada. Isso é uma pessoa humana. Agora, não o nosso Deus. O nosso Deus,
é aquele que diz que está conosco no vale da sombra da morte, mostrando qual é o caminho, falando para que lado seguir, falando conosco lá no nosso íntimo, nos dizendo o que fazer. Nós precisamos achar dentro de nós o nosso dono. Em João 8,47 diz o seguinte: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E Jesus acrescenta: vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Nós pertencemos ou não a Deus? Se pertencemos, nós temos que ouvir a voz do nosso Pai. E Ele nos diz: este é o caminho, sigam-o, ainda que seja no vale da sombra da morte. Se Ele está dizendo para seguir, nós devemos seguir. Eu me lembro agora rapidamente daquela passagem que Jesus mandou os discípulos atravessarem aquele mar e eles encontraram uma grande tempestade. Bom, mas Jesus disse que era para eles atravessarem, que era para eles irem para o outro lado. Mas eles se depararam com o vale da sombra da morte naquela tempestade no meio do mar, no meio do caminho. Mas o que tinha do outro lado? Tinha Jesus esperando, Jesus mandou ir. Tinha que ir. Sabe por quê? Porque quando eles atravessaram, eles encontraram aquele endemoniado. Aquele endemoniado foi liberto por Jesus. Aquele endemoniado, ele evangelizou 10 cidades. Concordam? Então, ainda que a gente caminhe no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ele está dizendo: este é o caminho, siga-o. Então sigamos em frente, confiando no Senhor. Jesus disse ainda em Lucas 11:28, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E por que ele disse isso? Porque ali ele estava nos assegurando que mesmo no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Nós temos que obedecer, nós temos que seguir. Deus não nos coloca à prova. Deus nos coloca à prova. Não para provar para Ele alguma coisa, porque Ele nos conhece intimamente, mas para nos experimentar, para nos fazer crescer, para nos aprimorar na batalha, na luta, para nos dar experiências, para nos tornar habilidosos na guerra. Ele avaliou a sabedoria. Lá em Jó está escrito que a sabedoria foi avaliada, depois confirmada e posta à prova por Deus. E depois ele disse que no temor do Senhor está a sabedoria. Deus, ele também nos avalia, ele também nos confirma, ele também nos coloca à prova. Deus, ele também faz isso conosco. Nós temos um Pai extremamente amoroso. Nós temos que ter temor a esse Pai que é amoroso. Nós não temos que ter temor ao nosso inimigo. Não é o nosso inimigo que nós devemos temer. Nós devemos vigiar. Nós devemos nos proteger. Nós devemos estar atentos, porque o inimigo é covarde, impiedoso, e ele realmente vem nos cercando e tentando, oi Tânia Bernardes, e tentando nos arrancar das mãos de Deus. Ele tenta o tempo todo minar a nossa fé. E ele vai, às vezes, ele vê que na parte financeira ele não conseguiu, ele vai para a parte dos filhos. Não conseguiu, ele vai para outra. Ele vai tentando minar a nossa fé. Até que chega um ponto que, como Elias, a gente entra na caverna. Mas o Senhor é tão amoroso que envia um anjo para nos alimentar, nos deixa descansar e depois nos tira. E aí ele nos diz o que nós devemos fazer, porque ele nos mostra o caminho e nós devemos seguir nesse caminho. Bem, amados irmãos, para fechar essa palavra que eu espero que tenha alcançado o coração de vocês, como alcançou o meu, me mostrando que por mais, oi Elaine, que por mais que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, por mais que eu esteja no meio de uma tempestade, por mais que as coisas pareçam não fazer tanto sentido, por mais que eu tenha sofrido uma perda tão grande no meio de um momento onde a parte financeira
e as outras partes não estejam tão legais, mesmo que tudo esteja acontecendo tão ao mesmo tempo, eu tenho uma voz para ouvir, uma única voz para ouvir. Essa voz, ela pode se manifestar diretamente aqui no meu íntimo, no meu ouvido, no meu coração. Ela pode vir através de um profeta, de um louvor. Ela pode vir através de uma ministração. Ela pode vir de qualquer forma, mas ela tem que vir de Deus. Ela tem que vir do meu Pai, porque é Ele que tem que me mostrar o caminho. Não são as vozes contrárias, não são as vozes do medo. Então, para fechar essa palavra e depois a gente fazer a nossa oração, eu quero convidar os irmãos a fazer o que a própria palavra de Deus nos ensina. Vamos clamar ao Senhor em alta voz sobre aquilo que nos assombra, sobre aquilo que nos coloca no vale da sombra da morte. Porque é do santo monte do Senhor que Ele responderá. Porque é assim que está escrito. Então é assim que vai acontecer. Quem ouve a palavra de Deus e pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento, dá contra a casa, mas ela não cai, porque ela tem um alicerce na rocha. E nós precisamos entender que o nosso dono é Deus. Nosso dono é Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Pai. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou da morte, das trevas e nos chamou para a luz. Então nós temos um objetivo aqui que vai além de um casamento, que vai além de uma conta de luz, de uma conta de gás, que vai além de alguém que se foi, que partiu, que vai além daquilo que nós conseguimos ver. Nós estamos no propósito de Deus. Então Ele cuida de nós porque nós somos instrumentos dele. Se nós cuidamos dos nossos objetos, nós cuidamos das coisas que nós temos em casa, nós vamos lá na rua, no comércio, compramos um objeto para nossa casa e cuidamos desse objeto na nossa casa, que dirá o Senhor, que nos soprou o fôlego de vida, que nos criou dentro do ventre da nossa mãe, que nos deu um espírito que pertence a Ele. Que dirá Ele? Como é que Ele não vai cuidar de nós? Ele cuida de nós. Ele nos protege. Ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está caminhando conosco. Nós não temos que temer. Nós precisamos ter uma fé positiva. Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus. Fé é uma palavra comum. Fé, quando a pessoa vai jogar no bicho, a pessoa fala, vou fazer uma fezinha ali. Fé é uma palavrinha simples. Agora, crer, confiar, trazer à existência o que não existe, isso daí é que é ter fé. Isso daí é que é crer e confiar que enquanto a gente caminha por esses tempos difíceis, nós temos uma voz que está nas nossas costas dizendo qual é o caminho e dizendo que é para nós seguirmos. Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi praticou adultério, Davi praticou homicídio, Davi, ele pecava, ele pecou, como nós também. Mas quando Davi se viu de frente de um leão e de um urso, ele não duvidou de que para ele era impossível, mas para Deus não. Ele matou com as mãos. Eu creio que Davi era segundo o coração de Deus pela fé dele. A fé de pegar 5 pedras e usar só uma para derrubar um gigante. Porque quando ele foi enfrentar o gigante filisteu, ele disse,
que o filisteu não vinha contra ele, aquele gigante não vinha contra ele, mas vinha contra o Senhor dos Exércitos. Ele não duvidava no coração dele do poder de Deus, da existência de Deus, de que Deus tinha total controle sobre o possível, sobre o impossível, sobre tudo. E eu creio que é isso que Deus quer de nós, que a gente venha a ter um coração, que nós venhamos a ser mulheres segundo o coração de Deus, com uma fé inabalável. Quando a dificuldade chegar, quando o problema chegar, quando tudo se apresentar, ainda que a gente venha aos nossos olhos sofrer perdas, que a gente venha crer e confiar que o Senhor tem o controle de tudo. Ele sabe tudo, absolutamente tudo. Nada está perdido quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus. E é isso que eu tenho para hoje. Isso que o Senhor colocou no meu coração e que eu trago às irmãs. Não vamos ter medo quando a situação ela surgir, quando ela se apresentar. Que nós venhamos a ser como os valentes de Davi, experientes na batalha, que nós venhamos a saber manusear as armas que o Senhor nos deu, que nós venhamos a ter a palavra de Deus na ponta da língua, que nós venhamos a fazer o inferno tremer, porque nós conhecemos a palavra de Deus, o poder de Deus, o Pai que nós temos. Amém? Vou agora fazer a nossa oração para a gente encerrar essa live. Tá tudo bem? Conseguiram alcançar? Amém? Amém, Dacilene, Patrícia. Vou colocar um louvor aqui para a gente se preparar para a nossa oração. Espera aí. Enquanto as irmãs estão aí. Aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Um louvor. Para a gente fechar essa palavra. E orarmos ao nosso Deus e Pai amado, querido, glorioso. Deus Todo-Poderoso, Deus que não nos abandona, Deus que sabe o que está fazendo com a nossa vida. A partir do momento que nós publicamente confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos que Ele conduzisse a nossa vida. Amém? Vamos nos sentir seguros, irmãos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele não nos deixou, não nos abandonou. Nunca, nunca. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. Aleluia, aleluia. E se eu passar pelo vale, O vale não é o nosso lugar, meus irmãos, minhas irmãs. acharei conforto É só uma passagem. teu E Deus, Ele nos diz o caminho a seguir para sair do vale. és aquele que me guarda. Amém. Somos convictas de quem somos na presença de Deus. Glória a Deus. Em teus braços é Venhamos nós a descansar nos braços do Senhor. em teus braços Aleluia. Glória a Deus. descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Deus amado, Pai querido, autor e consumador da minha vida. Deus de esplendor e glória, de majestade e honra.
voz que troveja maravilhosamente, que faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. O Senhor está fora do nosso alcance, porque é exaltado em poder, mas a sua justiça e retidão nos alcançam, e o Senhor não oprime ninguém, mas o Senhor nos repreende porque nos ama. Nós somos amados de Ti. Então que nós venhamos a entender a Tua repreensão, o Teu conserto, o Teu aperto, que nós venhamos, Senhor, a entender a chuva, o vento, que venhamos a confiar na Tua palavra, que é viva e eficaz, nas Suas promessas, que venhamos, Pai, a ouvir a Tua voz. É para isso, Pai, que eu clamo, em nome de Jesus, que hoje seja derramada sobre nós uma unção que nos capacite a alcançar a fé sobrenatural, a fé que Davi tinha, a fé que nos faz com as mãos matar ursos e leões, a fé que nos faz enfrentar um gigante, sabendo que a afronta não é contra nós, mas contra o Senhor. Que nós venhamos, Pai, a ter a certeza de que o Senhor é real. Que nós venhamos, Pai, a receber de Ti a unção que precisamos para, neste tempo, alcançar este tipo de fé. A fé que fez Abraão crer que o Senhor ressuscitaria Isaac, mesmo não tendo notícia de que isso era possível. Nos ajuda, Pai, a ter essa fé. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a discernir o que é certo e aprender o que é bom. Nós somos culpados, Senhor. Nos ajude a não pecar mais. Mostra-nos, Pai, o que nós não estamos vendo no nosso agir. Se agirmos mal, que nós não venhamos a tornar agir mal. Pai, mas sem a sua unção, sem um espírito pronto a discernir e obedecer, que venha direto do Teu trono, Pai, não poderemos fazer. Sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Sua palavra diz que é o Espírito dentro do homem que nos dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso, o Teu sopro, sopra em nós este Espírito, Pai. Então, Pai, eu clamo em nome de Jesus, sopra em nós este Espírito que nos dá, Pai, entendimento. Pai, em nome de Jesus, repreenda toda afronta demoníaca contra as nossas vidas, toda atuação maligna, a angústia, a tristeza, a insatisfação, o medo, a preguiça, a preocupação, a ansiedade, toda a enfermidade, Pai, que haja uma ordem vinda do Teu trono, para que hoje haja libertação e que tudo isso seja expulso, para que o espírito de fé e entendimento que estamos clamando venha ocupar este lugar, nos dando força e coragem para seguir adiante. Nos conforta, fortalece, revigora, restaura, restitui. Nos dê uma unção que nos levante, traga definições às nossas vidas. O que está na mão do inimigo, Pai, e tem nos atormentado. Tira, Pai, da mão do inimigo, em nome de Jesus. Tudo que temos foi o Senhor que nos deu, e nada pode permanecer no controle do inimigo, na mão do inimigo. Nos dê poder de reação espiritual para discernirmos imediatamente a afronta demoníaca e usarmos o poder que nos foi concedido imediatamente, Pai, através de Jesus, que possamos estar dentro do Seu propósito para as nossas vidas, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas eis-nos aqui, Pai, lutando diariamente contra o inimigo de nossas almas. Às vezes, Pai, buscando em Ti força para falar do Seu amor e prosseguir, porque às vezes ficamos cansados. Mas o Senhor nos promete a vida abundante. Então que venhamos a caminhar como Seus filhos nessa terra, como filhos do Rei, e não mais como sobreviventes de uma guerra onde estamos sempre feridos. Em nome de Jesus, cura as nossas feridas, sara a nossa terra, Pai.
Derrama, Senhor, sobre nós a tua unção que vem nos restaurando, que vem nos curando, nos libertando, Pai, nos purificando, nos santificando. Que nós não venhamos mais a ser como feridos na guerra, mas nós venhamos a andar como experimentados na batalha, guerreiros, guerreiras, afiados na batalha. Que quando a gente entrar num lugar, o inferno bate em retirada, tremendo de medo, porque chegaram ali as valentes do Senhor. Abençoa, Pai, as famílias aqui representadas. Levanta, Pai, cada uma e cada um dos que se dispuseram e vão se dispor a ouvir essa palavra, Pai, como colunas em sua casa, para que um novo exército, para que um exército que serve ao Senhor seja levantado. Eu me consagro a Ti os meus filhos, consagro a Ti o meu marido, a minha casa, as minhas finanças, consagro a Ti a minha vida, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo, Senhor, é para exaltar o Teu nome, é para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a todos, que tenhamos todos um dia abençoado na Tua presença, que essa palavra venha a dar frutos, Pai, positivos, frutos em abundância, em nome de Jesus, Pai. Queridas e amadas irmãs, Denise Aparício, Denise Vieira, muito obrigada por todo o apoio. As irmãs que estiveram aqui, a Elaine, a Neia, a Rosana, e deixa eu ver quem mais, a Patrícia, a Tânia, a Priscila, e todas as demais, a Andréia, a Rosana, Ana Cláudia, Raquel, a Carmina, Márcia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqueles que eu também não vi o nome, Simone, que nós venhamos a ser instrumentos poderosos na mão de Deus. Amém? É sempre maravilhoso falar de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E eu sei que tem da data certa para eu chegar do outro lado, saindo do vale da sombra da morte. Mas eu estou confiante o tempo todo de que Deus está comigo. E é a voz dele que eu tenho buscado ouvir. Amém? Chegamos ao fim da nossa live. Até a próxima. Um beijo no coração de cada uma. Deus abençoe a cada uma. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E eu gosto de falar de Deus assim: Deus de esplendor e glória, de majestade e honra, voz que troveja maravilhosamente, que faz coisas grandiosas além do meu entendimento. Deus que está fora do meu alcance, mas que ainda assim me permite alcançá-lo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém.